Amados, a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar dando início a uma palavra que ela é de grande importância, para a vida da igreja, fiel e infiel, porque a posição da vida do crente ela depende muito da escolha que tomarmos. Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amados, o importante desta palavra é que Deus estava falando a uma igreja específica, que é a igreja de Laodiceia, A igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Então Deus está falando com uma igreja. Olha, isso daqui é o que eu vou fazer, é um fato. Deus está dizendo a uma igreja: olha, isso daqui, se isso acontecer, eu vou operar. Se essa posição vocês tomarem, eu vou realizar. E o interessante, irmãos, que no decorrer dos tempos antigos, Deus sempre vem realizando uma obra. A obra que Deus está realizando, ela não é uma novidade, tá entendendo? De vida, não. Ela se torna novidade de vida quando nós aceitamos ela, porque ela gera vida na vida da igreja. Ela gera libertação, ela gera frutos de salvação. E desde o passado, Deus ele vem se manifestando, vem dizendo: olha, eu tenho um projeto e esse projeto ele não pode ser revogado. Ele não pode ser revogado. Deus não vai revogar um projeto dele porque o mundo determinou, porque o mundo escolheu, a mídia escolheu uma nova forma de vida e Deus tem que acatar com isso. Não, Deus não vai fazer isso. No tempo antigo, Deus já vinha mostrando então esse propósito ali na oferta de Caim e Abel. Na oferta de Abel, Deus ele já estava vendo, um servo que sem a palavra, sem nenhum conhecimento da vontade de Deus, ofertando aquilo que agradaria a Deus, que era uma ovelha. A religião ela não aceita isso. Tanto é que religião é tipo de Caim, que tem inveja daqueles que conhecem a revelação, tem inveja daqueles que andam no caminho do Senhor. E é por isso que foi o que levou à morte do seu irmão, Que coisa difícil, A gente vê na oferta entre Caim e Abel dois tipos de igreja. A igreja que ouve, um projeto de Deus, que se envolve com a vontade de Deus, e a outra que tem um envolvimento com os frutos dessa vida, com o fruto da terra, com a sua oferta deste mundo. Deus não tem isso para nós. E o Senhor ele vem ensinando nesse período, na vida de Abel, esse propósito, que Deus enviaria o cordeiro dele, e enviaria Jesus para salvar a vida do homem. Ele sempre, irmãos, ele quer abrir os nossos olhos para isso. Certa vez o Senhor chamou a Abraão: Abraão, olha, pega o teu filho, teu único filho, e vai ao monte sacrificar ele por mim. Isaac era uma criança, ela devia ter, acho que na faixa chegando na adolescência ainda. Quando subiu o monte, ele pergunta ao pai: aqui está a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão, tipo da igreja fiel, obediente à voz do Senhor, ele diz o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro.
Ou seja, Deus já estava revelando ali aos seus servos que o Senhor iria providenciar aquele que morreria pela sua igreja. E o anjo impede, na hora que ele vai sacrificar Isaac, o anjo vai lá e impede a ação de Abraão, né? Quando o povo estava preso no Egito, o último sacrifício a última praga que iria, né, anteceder a saída do povo era a praga da morte dos primogênitos. E quando o Senhor, ele é o primeiro culto que o Senhor ele ensina ao povo, que era o culto da Páscoa. Esse culto havia o sacrifício do quê? Do cordeiro, né? O sangue na verga das portas. E o Senhor ele ensina lá em Êxodo 12:26 que ele diz o seguinte: e se vossos filhos vos perguntar que culto é este o vosso, e vocês vão dizer, essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele vem sempre mostrando um propósito de que o homem ele iria alcançar o homem, e que o homem ele iria se submeter a uma escolha no futuro, né? A escolha de Abel era diferente de Caim. A escolha de Abraão em obedecer à voz do Senhor era diferente daquele pai que queria sempre ter um filho. Mas como é que pode, né? Eu estou aqui, orei para Deus me dar um filho e ele quer que eu sacrifique agora para ele. A vida de um crente é determinada das escolhas que ele toma em ouvir ou não a voz do Senhor, né? Quando Israel estava no Egito, a escolha do povo era que, se ele quisesse ser salvo, eles poderiam passar o sangue na verga da porta, eles poderiam fazer o culto do lar ali com o cordeiro entre a mesa, cear com o cordeiro, que é a palavra viva, que é Jesus revelado, né? E isso vem em função de uma escolha que a igreja tem que tomar. E o tempo, irmãos, foi se passando. O tempo foi se passando. E o povo foi se esquecendo daquilo que Deus, né, tem feito na vida dele. Israel era uma grande nação. O Senhor, irmãos, que nos chama pelo nome, o Senhor que se revela ao seu povo, o Senhor que se mostra Deus presente, ele sempre quis tratar com esse povo, Quando Davi estava certa vez um dia sentado na sua casa, no palácio, e ele se incomodou. Ele disse assim: poxa, eu habito em um grande palácio e a arca do Senhor habita em tenda. Como pode isso? Como é que pode isso? Então o Senhor se agradou do coração de Davi, que é tipo de uma igreja que busca fazer o melhor para o Senhor, né? E o Senhor visita um profeta e vai lá e diz a Davi, ele fala assim, vai lá e diz a Davi que pelo fato dele ser um homem, de ter derramado sangue, ele não construirá um templo para mim, mas Salomão, seu filho, vai construir. Então Davi deixou tudo preparado. E no dia que Salomão construiu o templo, no dia que o Salomão fez todas as coisas, Salomão fez uma oração e Deus respondeu a oração de Salomão. E disse o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, é uma condicional de dúvida, não quer dizer que todo mundo vai buscar, né? Ou seja, Deus ainda assim, o Espírito Santo é tão bom, irmãos, que o Senhor, ele dá a opção de um homem escolher. Ele dá uma opção. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se esse povo que diz que eu sou Deus dele, eles vão me buscar, eles vão se humilhar, né, tá entendendo? Eles vão fazer uma coisa. Isso daqui era o acordo que Deus havia feito com o homem, por causa do templo que Salomão havia construído.
E o Senhor, irmão, deixou isso registrado no livro dos reis. Tanto é que Crônicas eram os fatos que havia acontecido naquele tempo que tinha que estar registrado. Então o povo baseou a sua fé em tudo naquele templo, porque o Senhor havia derramado fogo do céu no dia da sua consagração. O Senhor havia derramado a sua bênção. Porém o tempo, como sempre, foi passando. Aquela geração foi passando, outra geração foi vindo e foi se envelhecendo, e o Senhor não falava mais com aquele povo de uma forma tão eficaz como falava antes, né? Quando Jesus veio, em Mateus 24:2, né, que os homens, os fariseus, eles mostram o templo para Jesus e dizem: olha, Jesus, tá vendo esse templo aqui? O que você acha dele? O Senhor diz assim: ó, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, esse tempo aqui ele vai passar. Ou seja, porque Deus, irmãos, Deus ele é um Deus dinâmico. Ele não vai estagnar, né, a sua obra em um determinado ponto, não. Ele vai ser dinâmico. A forma como Deus age na minha vida é diferente como ele vai agir na sua. Tá entendendo? A forma como Deus age numa igreja é diferente como ele age numa outra, porque Deus ele é dinâmico. Porém, o seu projeto ele não muda. O seu projeto não muda. Jesus disse: ó, não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, aquele tempo vai passar, porque o propósito do Senhor é revelar o Cordeiro, é revelar o seu sacrifício, é salvar o homem. A vontade do Senhor não estava no templo, a vontade do Senhor estava que o homem entendesse a vontade de Deus, e o povo não entendia. Irmãos, saiba que o Senhor sempre está te chamando, e o texto que nós lemos aqui, ele vem em função de uma escolha que nós devemos tomar. Eis que estou à porta e bato, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei e ele comigo. Quem é que está batendo a porta? Jesus. Jesus é a porta que nos leva para o céu. Jesus é aquele que está batendo a porta. Mas que porta é essa? É a porta do nosso coração. O nosso coração ele é trancado para muitas coisas acerca de Deus, mas ele é aberto para as coisas do mundo, né? Jesus ele quer tomar espaço dessas coisas, que ele quer tirar aquilo que está no nosso coração para ele tomar espaço, para ele mostrar aquilo que ele tem de melhor. Quando o Senhor estava falando, ele estava falando a uma igreja autossuficiente, né? A uma igreja que diz assim: olha, rico sou, e tenho enriquecido. Mas o Senhor ele ainda diz: mas não sabe que eu sou um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Uma igreja sem as marcas da salvação, uma igreja com uma identidade mundana. Irmãos, isso daqui não é para uma igreja infiel não, é para todos nós, para que nós possamos entender quem nós somos. Senhor, como está a minha vida? O Senhor está realmente no meu coração? O Senhor é comigo? O Senhor está falando? Porque o Senhor, aqui, o coração em que o Senhor habita, é um coração onde há a alegria da salvação. Olha, entrarei em sua casa, porque a casa fala da nossa vida espiritual, fala do nosso interior emocional, fala daquilo que nós mais guardamos, nosso conforto, no nosso eu. Porque no nosso eu a gente vai expressar: olha, o Senhor me visitou. E o que o Senhor está querendo? Deixa ele entrar. Deixa ele fazer parte da sua vida. Deixa ele se manifestar a você. Porque tem um tempo, tem um povo que não vai deixar, né? No livro de Cantares, né, diz o seguinte, Cantares 5:6: eu abri ao meu amado. Quem abriu ao seu amado? Quem é o amado da nossa alma? Jesus. Quem é que está batendo a porta? Jesus. Eu abri ao meu amado, mas ele já se tinha ido, já tinha se retirado e ido embora. Que coisa difícil, né? O Senhor está batendo. Hoje o Senhor está batendo. Até você pensar em abrir, ele já foi embora, ou seja, Jesus já veio.
Jesus já levou um povo, porque um povo abriu a porta do seu coração. Um povo aceitou ouvir a voz do Senhor. A minha alma tinha desfalecido quando ele falava. Quantas vezes, né? Quantas vezes o Senhor falou ao nosso coração e o nosso coração se derretia. Poxa, realmente aquela palavra falou ao meu coração, né? Jesus está falando comigo. Mas aí as nossas paixões não deixam ele entrar, né? Aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós mais guardamos, que é as festas, as alegrias mundanas, né? Aquele futebol na quarta-feira, aquela coisa que nos prende no sofá, prende na nossa casa, prende no nosso computador. Busquei-o, mas não pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Porque isso, irmão, é reflexo de uma igreja que não vai subir para o céu. Não vai. Porque Jesus já veio, ele bateu. Ele já estava à porta do nosso coração. Porém, a gente não deixou ele entrar, né? Irmão, isso é importante, isso é de grande importância na nossa vida. Deixa ele entrar. Deixa o Senhor falar acerca da salvação. Se entregue ao Senhor. Deixa ele se manifestar a você, né? Deixa ele se pronunciar a você. Porque aonde está o segredo para que Jesus entre na nossa vida? Em Apocalipse 22:14 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aquele que tem o segredo do sangue, aquele que derrama, o segredo que Abel encontrou, que Abraão encontrou, que disse: Deus vai prover. Deus vai prover aquele que vai morrer por ti, meu filho. Deus vai prover aquele que vai lutar pelas tuas lutas, pelas tuas batalhas. Deus vai prover, né? Aqueles que passaram o sangue na verga da porta, aqueles que entenderam o verdadeiro ato do amor do sacrifício de Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. As nossas vestes de salvação, irmãos. A veste que o homem tem manchado com pecado, Jesus já lavou na cruz do Calvário, para que tenha o direito a entrar pela cidade, pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é essa porta? Jesus. É o coração do Pai. É a porta do coração do Pai, é a porta do coração do Senhor. Porque para entrar nas cidades, só quem pode entrar é quem o Senhor realmente tem amado. Deus amou o mundo de tal maneira, mas nem todo mundo no mundo amou ao Senhor. E nós devemos entender aonde está o nosso coração. Irmãos, isso é importante, nós sabermos que o Senhor está batendo ao teu coração. Vá para o culto, faça valer a pena o amor do Senhor por ti, faça valer a pena o seu sacrifício, e você vai ver, irmãos, as portas do céu abrindo para ti e para a tua família. Você vai ver que o tempo do Senhor, a obra do Senhor é uma obra dinâmica, né? Quando Jesus subir, Jerusalém ainda vai estar lá se lamentando no muro, mas a igreja ainda vai estar na glória louvando ao Senhor. A igreja vai estar na glória buscando ao Senhor. Entregue a sua vida diante do Senhor, ponha a sua vida diante do Senhor. Amém? Eu vou ficar por aqui. O intuito desse canal não é ofender nenhuma religião, muito pelo contrário, é ajudar você a subir para o céu, né? Busque o Senhor, não deixe o seu like, mas deixe Jesus entrar no seu coração, deixe o Senhor fazer parte da sua vida, deixe o Senhor se manifestar a você. Amém? Vamos fazer um clamor. Senhor, há poder e virtude no sangue de Jesus para nos limpar de todo pecado, para fazer o Senhor morar em nossos corações. Senhor, nos ensina, ó Pai, a limpar nossas vidas para que o Senhor venha habitar e para que possamos ter a alegria de saber que nós vamos subir para o céu e que o Senhor está nos aguardando neste lugar. Ó Deus, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos familiares, e que o mundo não venha roubar, Senhor, essa certeza. O mundo não venha roubar, Senhor,
a salvação em Cristo Jesus. Conceda a tua bênção, conceda a tua paz, no nome de Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.